Essa é uma Cannondale M3.0, uma mountain bike rara de 1991, que eu vou transformar em bike fixa, com correia dentada, freio a disco de emergência, no central. Olha só, ela é tão rara e tão antiga que a medida aqui é bizarra, né? É 1 polegada e 1/4, uma medida que não usa. Normalmente o encaixe da caixa de direção aqui de uma bike oversize, que é no formato antigo, tem 34 milímetros, esse aqui tem 37. Eu não achei a caixa de direção em lugar nenhum, ainda mais que ela é com rosca, avanço com espiga, então eu tive que importar da Austrália e tá vindo, mas eu já vou tocar o trampo. Essa bike, por ser muito antiga, usava freio cantilever e a Cannondale sempre apostou em componentes bem diferentes, né? Na frente e atrás ela tem uma roldana com um parafuso de fixação, nem sei como é que isso funciona, mas de qualquer forma o cabo dava uma volta danada aí para melhorar a eficiência do freio, porque o cantilever ele é praticamente metade da altura do V-brake. Eu vou tirar isso daqui, mas vou deixar a torre, enfim. Suportes do freio eu vou tirar só os pinos, e esse é um garfo Pepperoni, né? Aquele garfo que eu coloquei na Monster Gravel, que eu adoro, que é um garfo bonito e muito forte. O Kleber Anderson me deu esse quadro, que tem uma história bem curiosa. Ele comprou em um dos Tour de France, ele achou esse quadro numa loja, na vitrine, e é até engraçado que o adesivo é cor de laranja aqui, né? E esse é o lado que ficou tomando sol, ele ficou meio branco, mas não estragou a pintura. Aqui também a gente vê esse mesmo efeito, né? Branco e vai ficando cor de laranja, mas a pintura em si não mudou. Ela fica mudando de cor de acordo com o ângulo que você olha, é bem legal. E esse quadro ficou parado aqui na Anderson, né, na Zona Sul, e eu olhei para ele umas 3, 4 vezes, né, quando eu passo por lá. Aí eu falei, Kleber, vamos fazer um rolo aí nesse quadro que eu quero fazer uma bike fixa. Ah, pode pegar, né, isso aí não vende porque as medidas são raras, difícil de achar uma caixa de direção e eu tô passando por isso. Mas ele tem um desenho bem diferente, né? Eu gosto quando o seat stay desce mais para o meio, né? Aqui do chainstay. Então ficou com a traseira, né? Fora, sem aquele apoio, né? E aí, olha, ela tá sem a gancheira de câmbio aqui, mas eu já até andei riscando para adiantar o trampo, porque eu desenhei, a Beta Metal cortou pra gente umas gancheiras bem legais que eu vou montar facinho aqui, para transformar essa bike de gancheira vertical em horizontal, para poder puxar a roda para trás e esticar a correia dentada. Eu adoro esses projetos que tem que fazer várias adaptações. Depois que está pronto parece que é original, né? Mas dá bastante trabalho e é legal. Com a bike normal, né? Ela não é feita para ser uma bike que usa correia dentada e muito menos bike fixa. Então o quadro é totalmente fechado, não tem abertura para passar a correia aqui para dentro. Uma corrente você desemenda, né? E você consegue colocar. Agora a correia dentada não, né? Eu preciso que ela vá para o lado de dentro aqui, né? Fique aqui dentro. E olha só que coincidência, esse quadro tem o design perfeito. Porque ó, esse lado é redondo, não tem nenhuma modificação. E aqui, por conta da relação da mountain bike, ele é achatado, que é o melhor cenário, né? Eu vou cortar aqui, fazer um corte, fazer 2 furos em cima, 2 furos embaixo. Vou trabalhar essa peça aqui, ó, que a Beta cortou, né? Vou ter que fazer o mesmo ângulo, né? Vou ter que dar umas limadas. E ela vai aqui, ó, para fazer emenda. Eu vou fazer rosca para 4 parafusos. Então o quadro vai estar cortado e parafusado em 2 pontos. Então a gente consegue abrir e fechar sem nenhum prejuízo estrutural. Essa é a engrenagem traseira, né, para correia dentada. Tem um sistema de instalação em FreeHub. E o Silvio, foi uma das últimas coisas que eu pedi para ele, ele modificou, ele abriu o furo e fez também isso daqui. É uma base de catraca que ele também torneou, trabalhou, deixou certinho aqui, ó, para encaixar uma na outra. Eu vou ter que fazer a solda aqui em volta e a gente vai ter um pinhão fixo, como em qualquer bike fixa. Esse pé de vela também é bem antigo, né? É um RSX da Shimano. Por que eu precisei de uma pé de vela de 3 coroas, né? Porque eu vou usar a engrenagem principal para correia dentada instalado aqui, nessa medida de BCD 130, e aqui nessa pequena vai esse pequeno disco de freio, né? Que a gente cortou lá na Beta, em inox,
para a bike ter freio a disco preso aqui no central. Então vai ficar coroa e disco de freio do mesmo lado. E esse disco é menor do que o disco que vem nas bicicletas de estrada, que tem 140 milímetros. Esse tem só 125 milímetros. Você deve estar se perguntando por que usar um freio numa bike fixa, um freio a disco ainda e tão pequeno, né? E no central, tudo super estranho, né? É um freio de emergência, não é para usar toda hora, a gente vai usar a fixa como ela é mesmo, endurecendo a perna para reduzir velocidade. Só que se precisar, na emergência, a gente pode ter essa comodidade, né, de acionar, assim como muitos fixeiros deixam só um freio dianteiro. Então, inclusive, ela não vai ter manete no guidão, vai ficar bem limpa, né, bem clean. E é um projeto novo, um desafio. Agora tem uma outra questão, como instalar uma pinça de freio aqui no central da bike. E ela fica nessa posição, vai ficar bem escondidinha. O disco aqui na pé de vela, né, tudo desenhado. E para conseguir colocar isso aqui sem ter que fazer nenhum furo, nenhuma solda, eu desenhei e a Beta cortou também em chapa de outra espessura essa grade, que eu vou mostrar para vocês como fica. Vou ter que soldar, né, isso aqui, e aqui vai um outro suporte preso nessa emenda. Então a gente já tem aqui um suporte para pinça e a posição vai ficar mais ou menos essa. O disco vai passar aqui, né? Bom, então agora eu vou cortar essa gancheira para ela ficar nesse formato. Vou aproveitar para fazer a abertura aqui para fazer a entrada da correia dentada, soldar essa peça aqui do central, enfim, começar a trabalhar. Olha, eu já fiz bastante coisa, estou há vários dias trabalhando aqui, são muitas horas e foi até uma surpresa, porque a modificação aqui da traseira, né, trocando a gancheira vertical por horizontal, foi bem fácil, né, fácil de controlar, usando os furos originais. E o corte para passar a correia, né, aqui para dentro também foi muito fácil, né, a correia está aqui, então eu passei ela aqui para dentro do quadro nessa abertura e foi até fácil porque o quadro ajudou muito, né, então eu fiz essa peça, até soldei uma chapa da largura da serrinha para não ter nenhuma folga, usei a serrinha para cortar, então depois completei com uma chapa da mesma medida. Tem a parte interna com a rosca, a parte externa que é só um encosto. Difícil foi criar essa estrutura para receber uma pinça de freio para o disco que fica preso aqui na pé de vela. Também foi outra dificuldade, né? Fiz muitos cálculos, né? Tirei e pus a pé de vela muitas e muitas vezes. Aí eu descobri a medida dessa bucha aqui, que deveria ser 7 mm 76 décimos. E por sorte eu tinha parafusos longos de prender protetor de coroa, coisa da época do trial, né? Parafuso de 15 mm para prender uma coroa, que você não acha fácil, né? Enfim, eu fiz um primeiro berço aqui para receber a pinça, enorme, com muitas partes, acabou ficando muito pesado e também não estava atingindo aí a posição que eu queria. Eu projetei essa nova, né? Fui buscar hoje na Beta. Eles cortaram, eu já dobrei essa parte, né? Tá tudo solto aqui, né? Precisa soldar. E a pinça, ela vai aqui, ela entra certinho aqui no espaço, né? Pro disco. A pinça não pega na pé de vela e nem no disco, né? Então isso vai ser soldado nessa posição. E agora acho que eu consigo finalizar essa parte do freio que tirou o sono aqui, viu? Tá indo, né? Eu já defini a relação, 55-24. Consegui essa coroa aqui lá no ciclo urbano, foi sorte, porque é super difícil você achar aqui no Brasil itens, né, de bikes com correia dentada. E também estou preparando a parte da manete de freio que fica aqui no canote e estamos indo bem. Ficaram prontas todas as modificações que eu criei aqui para esse projeto e antes de desmontar tudo e mandar lá para o Cabral para fazer aquela super pintura, inclusive da pé de vela, que é tão rara quanto o quadro, eu vou dar uma resumida para vocês relembrarem tudo que foi feito, porque foram dias e dias de trabalho. O primeiro desafio foi colocar a correia dentada num quadro que não tem abertura para passar a correia para dentro. Então, foi cortado aqui, fabriquei essas peças, né, interna e externa, de trás tem rosca para esses 4 parafusos, e mais ou menos nessa área eu completei a parte interna do tubo com massa plástica para poder apertar sem esmagar o tubo.
Esse quadro ajudou o projeto demais, né? O formato dele é bem diferente. Normalmente esse tubo aqui, que é o seat stay, vem soldado aqui na ponta do chainstay. Esse não, ele tem esse avanço. Então eu consegui transformar de gancheira vertical para horizontal usando a furação original da peça. Eu criei toda essa parte de baixo que não existia, né? Porque aqui tinha gancheira de câmbio, era muito diferente. E já deixei pronto aqui também um esticador de correia feito a partir de uma arruela de inox. Foi difícil juntar todas as peças do quebra-cabeça, né? Falando de uma transmissão com correia dentada, achar uma coroa do tamanho que me satisfaça no projeto, um pinhão também e que estique a correia, né, de forma satisfatória, já que esse tamanho aqui é limitado, eu preciso obedecer essa medida aqui do eixo até o central. Esse pinhão de 24 dentes era para cubo Nexus, encaixe triplo, eu modifiquei, eu tenho agora um pinhão fixo. Eu tirei os pinos de freio do quadro e do garfo e para tampar o furo eu coloquei parafuso de inox, só que eu diminuí a altura da cabeça. Agora essa bike tem um freio a disco mecânico que fica aqui embaixo do central. A manete já está instalada debaixo do cilindro. As últimas coisas que eu fiz foi instalar esses passadores de cabo aqui no quadro, ali embaixo no suporte de freio, e eu tive que inclusive facear a parte de trás da pinça, porque o espaço aqui é tão justo, né? Tem que passar essa parte de trás da pinça entre a coroa e o disco. Olha só, o material foi para pintura e já voltou perfeito, maravilhoso, e eu nunca vi uma fixa com tantas peças assim, tem mais de 40 peças aqui, né, porque também tem bastante adaptação e eu tô doido para montar. Vocês lembram que eu comentei que a caixa de direção é uma medida super diferente, que não acha no Brasil, a gente comprou fora, aí nunca que chegava, né, 2 meses de atraso, 2 meses e meio, resolvi mandar fazer uma caixa nova, desenhei. E o Caio Salerno, da Oxy, fez pra gente essa caixa aqui maravilhosa, inclusive anodizada, né? Usando os rolamentos de baixo taper, né? O grandão 52. E que curioso, ontem chegou a caixa de direção, agora não precisa mais. Chegou ontem, a gente vai gravar hoje, ó. Essa aqui, ó, uma caixa da Tange, nessa medida, 31.8, né? 31.8 é medida de canote, né? A gente não costuma ter essa medida pra caixa. Então é isso, agora é montar. E vender essa daí. E vender essa daí que não vai usar. Pinturas Cabral fez aqui pinturas foscas e brilhantes. O avanço, por exemplo, é brilhante, ele foi inteiro restaurado, inclusive fiz os adesivos de novo, né? Tem a bandeirinha aqui. E arrumei até uma tampa da Pinarello que vai dar certinho aqui, ó, para dar o acabamento. E tem as peças, né? Como o pé de vela, suporte do freio, ficou no preto fosco, ficou tudo impecável. Eu sempre monto o garfo primeiro, né? Caixa de direção e garfo, mas dessa vez eu vou começar pela correia dentada. A gente tem o corte aqui, então eu vou instalar a correia, vou passar ela para dentro do quadro e vou fechar para ficar um quadro rígido, fechado de novo, com a correia já pronta para receber aí pé de vela e também o pinhão.
Ficou pronto mais esse projeto, até que foi complexo, né, pelo sistema que eu resolvi usar. Teve a participação de muita gente ajudando aqui em várias partes. Então no próximo vídeo com essa bike vocês vão ver o teste dela na rua e eu vou passar para vocês todas as sensações que eu vou receber de usar uma fixa com correia dentada e freio de emergência aqui no Central. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!